Olá, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria. Eu sou o pai da Maria. E hoje nós vamos trazer para vocês 5 fatos que você não sabia sobre Einstein. Considerado um dos maiores gênios da humanidade, o físico alemão Albert Einstein nasceu em 1879 e faleceu em 1955. Ele foi o responsável pela teoria da relatividade, aceita e usada até hoje. É graças a essa teoria que temos acesso ao GPS, por exemplo. Mas não estamos aqui para falar sobre física, e sim para fofocar da vida desse gênio judeu. A gente não sabe, a gente inventa, que a gente sabe, a gente aumenta, a gente não é fofoqueiro. Em quinto lugar, Einstein pulava a cerca. Ele era um cavalinho? Não, pai, ele gostava de ter mais de uma mulher. Que safado. Sua primeira esposa foi Mileva Maric, com quem o físico viveu por 16 anos e teve 2 filhos. Depois o físico casou com sua prima Elsa, de primeiro grau. Ele frequentava a casa das primas? Pelo visto, sim. Enfim, com a prima Elsa, ele também ficou casado 16 anos. Um ano antes de terminar seu casamento com a prima, historiadores afirmam que ele tinha uma amante, que foi apresentado para ele por sua enteada. E por coincidência ou não, um ano depois, ele se separou e casou com essa novinha, que tinha 15 anos a menos que o gênio. Mas alguns especialistas alegam que a novinha podia ser rebelde, podendo se tratar de uma espiã russa. A safadeza do físico não parou por aí. Em um acervo de mais de 3.500 páginas escritas pelo próprio gênio, divulgado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, revelou que ele teve 10 amantes ao longo da sua vida. O físico teve uma Margarete, uma Stella, 2 Tones e uma Betty. Ah, a Betty era sua assistente. Assistente? Que velho safado! E na época ele teve a cara de pau de convidá-la para morar junto com ele e sua esposa Elsa. Monogamia, se relacionar somente com uma pessoa ao longo da vida, para o gênio não era algo natural. Imagina só, por essa lógica eu poderia convidar a Yasmin Brunet para ir viver comigo e com a tua mãe, o que tu acha? É óbvio que minha mãe não ia querer, né, pai? E nem a Yasmin Brunet. Sua foto mais famosa é essa que ele aparece mostrando a língua. Foi tirada no seu aniversário de 72 anos. O próprio Einstein gostava tanto dessa fotografia que mandou fazer várias cópias para distribuir para seus amigos. Uma das cópias, que estava autografada pelo gênio, foi para leilão em 2017. 62 anos depois da morte do gênio. E o valor pago pela relíquia foi de nada mais, nada menos que 125 mil dólares. O equivalente a 640 mil reais. Mas a pergunta que não quer calar: quem comprou? A resposta que todos não querem ouvir: não sabemos! O evento foi feito em uma casa de leilão nos Estados Unidos, em 2017. A foto foi adquirida por um comprador anônimo. O interessante é que a maioria das cópias era só o rosto do físico. Já essa cópia leiloada era a foto inteira. Einstein estava acompanhado do professor Frank e sua esposa, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, em 1951. O que você está fazendo? Sou uma foto. Eu tô usando solvente, fica rica. Só falta tu ter a genialidade do Einstein, né? Mas não foi só o retrato do gênio infiel que rendeu alguns dólares após sua morte. Um bilhete que não é nenhuma teoria científica, em 2017 foi vendido por $1,5 milhão. Quase 8 milhões de reais. E quem é que comprou? Também não sabemos. O bilhete foi vendido para um comprador anônimo da Europa, por uma casa de leilões em Jerusalém. Nós temos uma certa ideia de quem vendeu e ficou milionário. O bilhete foi escrito por Einstein em 1922, entregue a um funcionário de hotel que o gênio ficou hospedado em Tóquio, no Japão. O físico não tinha dinheiro para dar gorjeta para o rapaz. Então, escreveu em um papel e entregou para o carregador de malas. Einstein previu o futuro, dizendo que aquele bilhete valeria muito mais do que uma simples gorjeta. 95 anos depois, um parente desse funcionário do hotel, que mora na Alemanha, teve a ideia de colocar para leilão essa relíquia. E deu certo, faturou uma boa quantia, mas não só o valor financeiro tinha esse manuscrito, pois o conteúdo revela uma riqueza poética. Uma vida quieta e modesta traz mais alegria que a perseguição do sucesso unida à inquietação constante. Lindo, gente, isso que eu chamo de palavras geniais.
Mas nem tudo são flores na vida do gênio. Afinal, ninguém é perfeito. Conforme relatos de cartas escritas por Einstein, ele era um marido um tanto quanto abusivo com sua primeira esposa, a Mileva Mari. Em uma carta, o gênio fornece uma lista detalhada de como a esposa deveria agir. Você cuidará que minhas roupas e lençóis estejam sempre em ordem. Ah, o que mais? Que eu receba 3 refeições por dia Tá, no meu quarto. tá. Não espere nenhum carinho de mim. Ai, esse doeu a alma. Você deve sair do meu quarto ou estudar imediatamente quando eu pedir, sem protestar. Essas cartas foram reveladas por Margot, filha da sua segunda esposa, a Elsa. Sua primeira esposa, a Mileva, também era física, era cientista e ajudou o gênio a construir a teoria da relatividade. Relatos históricos apontam que os dois até estudavam juntos, mas os méritos científicos ficaram somente com Einstein. Além de safado, foi carrasco, sem vergonha. E por último, e não menos importante, O gênio, quando veio ao Brasil em 1925, se referiu a nós, brasileiros, como macacos. como é que é? Não acredito. Bora derrubar a rede social desse senhor aí. Os relatos são revelados em um livro, lançado em maio de 2024, pela editora Record, Os Diários de Viagem de Albert Einstein, América do Sul, 1925. Segundo a obra, Einstein escreveu alguns relatos quando esteve aqui na América do Sul em 1925, visitando países como Brasil, Uruguai e Argentina. Entre os relatos tem o seguinte: Ao meio-dia, na casa do professor Castro, legítimo macaco, nossa companhia interessante. na época ele estava se referindo a Aloísio de Castro, diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em outro documento, ele afirmou que era uma espécie de elefante branco aqui no Brasil e que nós, brasileiros, era tudo macaco. Macaco é modo de falar. Não, porque era mais escuro, era mais negro, né? Era uma espécie de racismo. Gente machista racista. Teve um lado escuro, né? Considere-se cancelado e processado. E aí, o que acham? Aplicamos ou não a teoria da relatividade de tempo para esse senhor? Respondam aqui nos comentários. Se gostaram, deixe seu like e se inscrevam no canal. Para receber mais conteúdos como esse. Um beijo! Você cuidará que minhas roupas e lençóis estejam sempre em ordem. Eu gostei da atuação. Gostou?